Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Muita saudade, espero que a gente possa estar junto rapidamente, mas enquanto não acontece isso, vamos continuar o nosso trabalho, sobre o Brasil colonial. E dando andamento no nosso processo de colonização do Brasil, na semana passada, na semana retrasada, a gente falou sobre as capitanias hereditárias, sobre o governo geral, falando sobre a exploração do pau-brasil, exploração do açúcar. Agora a gente vai começar a trabalhar o que a gente chama de processo de interiorização do Brasil. Ou seja, quando o Brasil ele começa a expandir além do tal do Tratado de Tordesilhas. Tratado de Tordesilhas, para quem não lembra, era aquele tratado que separava as terras espanholas das terras portuguesas aqui na América, tá? Mas para a gente trabalhar o processo de interiorização, a gente tem que dar um passinho para trás, olhar para a Europa, estudar um fato, um acontecimento histórico que ficou conhecido como a União Ibérica, tá? A União Ibérica vem do nome Península Ibérica. Lembra da Península Ibérica? Professor, quais os países que fazem parte da Península Ibérica? Portugal e Espanha. Se Portugal e Espanha fazem parte da Península Ibérica, e nós estamos falando de um termo chamado União Ibérica, isso quer dizer que a gente vai ter o quê? A união entre Portugal e Espanha entre os anos de 1580 e 1640. Ou seja, durante 60 anos, a gente vai ter o rei da Espanha, ou o governante espanhol, governando Portugal também, tá? Para a gente, o que interessa, na verdade, são as consequências disso. Mas vamos ver rapidamente como que isso ocorreu, tá? O rei de Portugal era um cara chamado Dom Sebastião, jovem, impetuoso, muito católico, cristão. Ele queria fazer o quê? Ele queria dar andamento à expulsão dos muçulmanos. Vocês lembram quando a gente trabalhou lá no começo do ano, a formação dos Estados Nacionais modernos? A gente viu lá a tal da Guerra da Reconquista que eu falei para vocês em sala de aula, tá? Uma das poucas coisas que eu falei, na verdade, da formação dos Estados Nacionais, lembra que eu pedi para vocês lerem na apostila, fazer o trabalhinho? Ali na Guerra da Reconquista a gente teve o quê? A reconquista da Península Ibérica, pelo menos da parte centro-sul da Península Ibérica, que estava dominada pelos muçulmanos, tá? Os muçulmanos foram expulsos da Península Ibérica, mas permaneceram no norte da África. O que o Dom Sebastião vai fazer? Ele vai pegar os seus exércitos, ir até o norte da África, seria hoje a região do Marrocos, tá? E vai fazer o quê? Expulsar ou tentar expulsar os exércitos muçulmanos que ainda estavam no norte da Europa, tá? Desculpa, no norte da África. Mas não se sabe o que aconteceu. Dom Sebastião desaparece, tá? Ele simplesmente desapareceu no meio dessas batalhas. E aí, quando Dom Sebastião desaparece, teria-se que atrás de um novo herdeiro. A gente tem a sucessão do trono português. O problema é que Dom Sebastião era muito jovem, Dom Sebastião nem casado era. Ele não deixou herdeiros no trono, tá? Nos próximos 2 anos, após a morte de Dom Sebastião, quem vai governar Portugal vai ser o cardeal Dom Henrique, tá? Que era tio-avô do Dom Sebastião. 2 anos somente de governo do cardeal Dom Henrique, por quê? Porque ele também já era velhinho, pé na casca de banana, escorregou, foi pro saco. A gente tem a morte do cardeal Dom Henrique, e pós a morte do cardeal Dom Henrique, a gente começa a ter uma pressão do rei espanhol Felipe II sobre o governo português, até ameaçando entrar em guerra com Portugal, invadir Portugal, porque ele queria ser o rei de Portugal. E ele tinha esse direito, por quê? Porque ele era filho de um antigo rei português, Dom Manuel, que já havia falecido também, antes mesmo do Dom Sebastião. Então ele queria o quê? Ser rei de Portugal, unir os 2 países da Península Ibérica, transformando assim os países ibéricos na maior potência do mundo, pois os 2, na verdade, já eram as 2 maiores potências econômicas do mundo, como a gente viu aqui no século XVI, pois foram os únicos 2 países que partiram para as grandes navegações. Então, imagina, Portugal, por exemplo, tinha todo o domínio na costa africana do comércio de escravos. Tinha a indústria do açúcar aqui no Brasil, tinha várias rotas comerciais na Ásia, coisa que a Espanha também tinha, de uma frota marítima que era, se não a maior do mundo, junto com Portugal, as 2 maiores do mundo. Ou seja, se a gente junta
todo o potencial espanhol com todo o potencial português, eles tinham tudo para se transformar na maior nação do mundo naquele momento, tá? Então, a união econômica entre os países ibéricos era muito importante e ajudou, vamos dizer assim, a impulsionar e até mesmo a convencer parte da nobreza e parte da burguesia portuguesa a apoiar o Filipe como governante de Portugal também, tá? Então, o que acontece? A gente passa a ter em 1580 a união entre esses dois estados, tá? Então, de novo, com o desaparecimento do rei Dom Sebastião, depois, com a morte do cardeal Dom Henrique, que governa por 2 anos, a gente tem o Filipe pressionando Portugal e unindo esses dois países, beleza? Com a união desses dois países, e aí é o que importa para a gente, porque a gente não está estudando história da Europa, a gente está estudando história do Brasil, tá? Não se esqueçam, né, que obviamente isso vai ter consequências na Europa também. Eu vou até entrar numa delas rapidamente aqui, porque vai influenciar no Brasil, mas outras diversas coisas vão acontecer na Europa. Não importa para a gente nesse momento. O que importa para a gente nesse momento é o quê? As consequências que a gente vai ter, obviamente, da união entre Portugal e Espanha. Porque a partir do momento que Filipe II, o rei da Espanha, começa a governar Portugal, isso tem, né, consequências aqui no Brasil. Primeira consequência, a união econômica dos países ibéricos, ou seja, quando a gente tem a união entre Portugal e Espanha, teoricamente, como eu falei agora há pouco, unindo marinha, economia, todo o potencial, eles teriam um potencial de desenvolvimento econômico gigantesco, tá? Só que vamos parar para pensar. Eu já tinha Portugal, eu já tinha Espanha que partiram para grandes navegações. Um dos fatores do Filipe querer unir era o quê? Portugal e Espanha era o quê? A crise econômica na qual passava a Espanha. E muito dessa crise se dava principalmente ao quê? A guerras que a Espanha entrou na Europa. Uma delas, guerra de independência da Holanda. O que a Holanda tem a ver com tudo isso, professor? Vamos lá. Como eu disse, eu ia comentar mais um desdobramento aqui da União Ibérica, tá? Antes da formação da União Ibérica, quando a gente tem o Filipe II se transformando no rei da Espanha, ele acaba herdando o rei da Espanha do seu pai Carlos X. Carlos X era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que havia feito várias expansões territoriais. Então, quando ele morre, ele divide os seus territórios entre seus filhos. O Felipe vai ficar com a Espanha e Holanda, que pertenciam ao Sacro Império nessa época. Então, o Felipe era rei tanto da Holanda quanto da Espanha. Só que a Holanda vai entrar numa guerra de independência e o Felipe ele perde a Holanda. Tá? Ou seja, ele deixa de ser rei da Holanda. E lógico que isso vai gerar, né, uma vontade, vamos dizer assim, um sentimento revanchista no Felipe em relação aos holandeses. E é aí que entra o Brasil. Por quê? Porque o Felipe perde a Holanda e quando tem a formação da União Ibérica, ele vira rei de Portugal, uma das primeiras coisas que ele faz é o quê? É expulsar os holandeses aqui do Brasil. Adriana, o que o holandês estava fazendo aqui? Volta na nossa última aula, tá? Vocês lembram que a gente trabalhou a indústria do açúcar e a influência holandesa, principalmente econômica, dentro do processo todo de produção açucareira, era muito importante, tanto econômica quanto tecnológica, pois toda a tecnologia de máquina de purgar, das caldeiras, do maquinário, principalmente daquela mão de obra, inclusive qualificada, que era utilizada na produção açucareira, era mão de obra holandesa, tá? Então o que acontece? Quando os holandeses são expulsos do Brasil, os holandeses eles perdem todo aquele investimento que eles fizeram no Brasil. E obviamente isso vai deixar os caras putos da vida, tá? O que vai criar, o que vai gerar, o que ficou conhecido como as guerras do açúcar ou as invasões holandesas do Brasil. Ou seja, os holandeses, eles não simplesmente vão perder o território, eles serão expulsos aqui do Nordeste brasileiro, tá? Afinal, a indústria do açúcar, e isso agora eu estou pensando aqui, eu não lembro se eu falei isso no vídeo passado, quando a gente falou da indústria açucareira, tá? Lembra que eu falei para vocês que o primeiro engenho de cana-de-açúcar foi construído aonde? Ele foi construído lá na capitania de São Vicente. Porém, a indústria do açúcar, ela vai ser construída aonde? No Nordeste brasileiro, tá? Por quê? Principalmente pela proximidade com a Europa, tá? Isso gerava o quê?
Gerava um custo muito menor de transporte que gerava um produto mais barato, tá? Então o que acontece? As guerras do açúcar, as invasões holandesas, vai gerar o quê? A invasão holandesa ali no Nordeste, principalmente na capitania de Pernambuco, né? Onde a gente tem toda aquela região sendo conquistada e dominada pelos holandeses, tá? Os holandeses, eles dominam a região de Pernambuco e colocam para governar um cara chamado Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, ele era o representante holandês e governante holandês nesse território ocupado pela Holanda no Nordeste brasileiro. E aqui é legal a gente fazer um parênteses das invasões holandesas. O que vai mudar principalmente em Recife, tá? Ali na capital de Pernambuco, com a chegada dos holandeses. Porque imagina o seguinte, galera, os holandeses chegaram aqui, invadiram um território que era colonizado por portugueses e acabam até sendo bem aceitos pelos colonos portugueses que estavam ali, né, fazendo todo aquele comércio de açúcar. Por quê? Porque quando a gente teve o Felipe conquistando, né, o governo português e depois da expulsão dos holandeses, o investimento da indústria do açúcar cai demais. Ou seja, não se tinham mais aqueles empréstimos que eram dados ou que eram feitos pelos holandeses aos senhores de engenho lá no Nordeste. Ao mesmo tempo, você não tinha aquela mão de obra qualificada e menos ainda a experiência holandesa dentro do processo de produção da cana-de-açúcar, o que gerou o quê? Uma produção, uma decadência dessa produção, tá? A gente teve engenhos que chegaram a fechar, engenhos que estavam lá com mão de obra escrava parada, graças à decadência dessa produção de cana-de-açúcar, por falta de investimento, por falta de mão de obra qualificada para manter aquele maquinário funcionando, pela falta de experiência comercial do açúcar, né, dos espanhóis que agora estavam dominando na Europa e assim sucessivamente. Então, quando a gente tem a vida do Maurício de Nassau, ele vai fazer várias coisas que vai acabar atraindo esses senhores de engenho, principalmente, né, a essa dominância, a essa conquista holandesa no Nordeste. E aí a gente pode citar aqui o segundo ponto que eu coloquei para vocês, melhorias nos engenhos. Ou seja, o Maurício de Nassau, ele chega e já faz o quê? Investe dinheiro melhorando aqueles engenhos, investindo dinheiro para a recuperação de máquinas que estavam quebradas, contratando mão de obra qualificada, emprestando dinheiro de novo, né, fazendo novos empréstimos para esses senhores de engenho, o que vai fazer com que os senhores fiquem obviamente felizes da vida. Mas não é a única coisa que o Maurício de Nassau fez. Ele também vai investir muito na infraestrutura da cidade de Recife, né? Pontes, canais, obras sanitárias, alargamento de avenidas, tá? Vai investir na criação do Jardim Botânico de Recife, no Museu de História, no Museu Natural, de Recife, Zoológico de Recife e, para finalizar, em uma das coisas mais importantes, tá? Vai ser o quê? A liberdade religiosa, tá? Para quem não sabe, a Holanda, principalmente depois que se separa da Espanha, se torna um estado protestante. Inclusive, esse foi um dos impulsionadores da guerra entre Espanha e Holanda, tá? Para a independência da Holanda. Então, a Holanda, como estado protestante, quando a Holanda domina aqui o Nordeste brasileiro, era meio que natural que se implantasse o protestantismo. Mas o Maurício de Nassau, ele percebe que aquela população que vivia no Nordeste, como em todo o Brasil, era uma população de formação católica apostólica romana. E ele percebe que se tentasse, vamos dizer assim, impor o protestantismo aqui no Brasil, isso seria um fator determinante, de repente, para essa não boa convivência que estava tendo aqui entre colonos portugueses e holandeses, tá? Então, ele tem essa grande sacada de dar liberdade religiosa, emprestando dinheiro para os engenhos, investindo em infraestrutura e criando zoológicos, jardim natural, museu natural e assim por diante, que vai gerar o quê? Uma satisfação daquela população, uma satisfação daqueles colonos, que vai gerar o quê? Obviamente uma relação, vamos dizer assim, de amizade, tá? E de troca entre holandeses e colonos portugueses. Só que obviamente, né, vai chegar um momento que isso vai entrar em decadência. Isso vai entrar em decadência por quê? Depois de 6 anos praticamente do governo do Maurício de Nassau, que é o período que ele vai governar, né, o Nordeste brasileiro, que é a indústria do açúcar, o espaço holandês dominado aqui no Brasil, conquistado aqui no Brasil,
o Maurício de Nassau ele acaba deixando o governo. Por que ele deixa o governo? Porque a Companhia das Índias Ocidentais Holandesas, ou seja, a instituição holandesa, vamos dizer assim, que defendia todos os interesses da Holanda no Ocidente, ou seja, depois do Oceano Atlântico, nas Américas, começa a querer cada vez lucrar mais. E para lucrar mais, o que eles vão fazer? Primeiro, está vendo essas melhorias do engenho? Isso foram feitos o quê? Empréstimos. Se eu não te emprestei, uma hora eu vou pedir de volta, não vou? Como a Holanda estava precisando de dinheiro, principalmente por causa de guerras na Europa, tá? O que os holandeses começaram a fazer? Os holandeses começaram a apertar os senhores de engenho para pagar esses empréstimos. Ao mesmo tempo que eles começam a aumentar os impostos, tanto da população, tanto dos colonos quanto dos senhores de engenho. Isso gera uma insatisfação cada vez maior, que vai fazer com que o Maurício de Nassau acabe abandonando o governo aqui no Nordeste brasileiro. E a hora que o Maurício de Nassau sai, aquela relação, né, que existia de paz e até amizade, a gente pode dizer, entre holandeses e portugueses, acaba desmontando, tá? O que vai levar a uma guerra de independência que vai acabar ocorrendo e a gente acaba tendo o fim da dominação, né, no Nordeste brasileiro pelos holandeses, tá? Mas para a gente, o mais importante de tudo aqui, além, obviamente, né, da dominação das guerras do açúcar, porque isso, na verdade, é o quê? Uma consequência da União Ibérica, e é disso que a gente está trabalhando. Então, a primeira consequência da União Ibérica vai ser o quê? A expulsão dos holandeses do Brasil e, consequentemente, as guerras do açúcar, que vai gerar as invasões holandesas e a conquista daquela região, principalmente do Recife, principalmente de Pernambuco, da capitania de Pernambuco, ali no Nordeste brasileiro, tá? A segunda consequência, e até de repente mais importante para a nossa história do Brasil, vai ser a tal das entradas e bandeiras, tá? Entradas e bandeiras são expedições, ou foram expedições, né? Eu já vou passar o conceito devagarinho para vocês. Vocês me desculpem, mas não coube na lousa, né? Não consigo usar a lousa inteira, só consigo usar a metadinha dela. Então eu vou passar o conceito para vocês bem devagarzinho, aquele esquema de ditar que eu faço na sala de aula, bem devagar para vocês pegarem aí, tá? Mas as entradas e bandeiras foram expedições que acabaram gerando o quê? Esse processo de interiorização que eu falei agora há pouco para vocês, tá? É ele que vai, são elas que vão criar o quê? Aquela passagem do Tratado de Tordesilhas e a exploração do território pós-Tratado de Tordesilhas. Como assim, professor? Que história é essa? Imagina o seguinte, galera. Entradas e bandeiras. Antes de qualquer coisa, vamos pegar o conceito? Então anotem aí. Entradas, tá? Entradas, elas foram expedições governamentais, ou seja, financiados pelo Estado, que tinha como principal objetivo fazer a exploração territorial e, se possível, encontrar pedras e metais preciosos. Beleza? Então, de novo, entradas, expedições particulares, entradas, expedições governamentais financiadas pelo governo, que tinham como função principal, objetivo principal, né, a exploração territorial e a busca por metais e pedras preciosas. Bandeiras, expedições particulares. Enquanto a gente tem então as entradas que eram financiadas pelo Estado, as bandeiras eram expedições financiadas por particulares, tá? Então, expedições particulares que tinham como objetivo explorar a busca de pedras e metais preciosos e, guardem, é isso que diferencia também, além de quem financia as entradas e bandeiras, tá? Além da exploração, além da busca de pedras e metais, também a escravização de índios, tá? Ou seja, tribos indígenas passam a ser escravizadas, os índios também voltam a ser utilizados como mão de obra escrava nesse período, beleza? Então, ó, entradas e bandeiras, entradas, expedições governamentais, bandeiras, expedições particulares. As duas visavam o quê? Fazer a exploração territorial e a descoberta, a busca, né, por metais e pedras preciosas. E as bandeiras, além disso, buscavam a escravização de tribos indígenas.
o que vai gerar um atrito muito grande entre bandeirantes e padres jesuítas, por exemplo, tá? Porque imagina eu, padre jesuíta, passo anos fazendo a catequização de uma tribo indígena, de repente chega aqui, né, os bandeirantes, escraviza essa tribo, ou boa parte da tribo leva os caras embora. Eu tenho que voltar a fazer todo um processo de catequização novamente, além do que? De toda aquela, vamos dizer assim, todo aquele convencimento que eu fiz, né, para aquele índio confiar em mim, de repente chega um outro branco aqui, conquista todo mundo, escraviza todo mundo. Aquela confiança vai para o saco, tá? Isso gerou várias crises, várias, vamos dizer assim, várias tretas entre a Igreja Católica, principalmente, e os bandeirantes, tá? Mas as entradas e bandeiras, elas são importantes, principalmente por quê? Porque o Brasil, ele passa a expandir o seu território, tá? O território brasileiro, galera, ele ia até onde? O território, ó, vou apagar tudo aqui, tá? O território brasileiro, ele ia onde? Ele ia até as capitanias hereditárias, lembra? Até o Tratado de Tordesilhas. Tínhamos lá as capitanias hereditárias e a gente tinha aqui o Tratado de Tordesilhas. Esse território português, esse território espanhol. Esse território, gente, que pertencia à Espanha, não havia sido explorado ainda. E não havia sido explorado por quê? Porque eles não tinham como entrar por aqui e fazer uma exploração num território tão grande, vindo principalmente aqui de baixo ou vindo por esse lado, né? Porque vindo aqui pelo Pacífico, você tem a Cordilheira dos Andes, você tem o Pantanal, você tem a Amazônia, tudo isso obstáculos naturais que atrapalhavam muito as expedições. Até algumas expedições que estavam vindo por aqui, os caras desapareceram na Amazônia, desapareceram na Cordilheira dos Andes, tá? Então, é a partir da União Ibérica, da união entre Portugal e Espanha, que o Tratado de Tordesilhas, ele simplesmente deixa de ser respeitado. Até porque o Tratado de Tordesilhas não foi um tratado assinado entre Portugal e Espanha. Se agora eu tenho o mesmo rei entre Portugal e Espanha, eu simplesmente deixo o tratado de lado. Que fique claro, gente, o Tratado de Tordesilhas, ele não vai deixar de existir, ele permanece existindo, tá? Eu não sei se vocês já estudaram isso ou se vocês ainda vão estudar isso com o professor Márcio, em Geografia. Ele vai trabalhar com vocês alguns tratados assinados posteriormente entre Espanha e Portugal, um deles o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid é citado em 1755, é o tratado que vai acabar com o Tratado de Tordesilhas, né? E aí sim dividir as novas terras entre Portugal e Espanha, acabando com o Tratado de Tordesilhas. Então, ó, que fique claro, tá? A partir da União Ibérica, o Tratado de Tordesilhas, ele não deixa de existir, mas a partir do momento que eu tenho o mesmo rei, tanto de Portugal quanto de Espanha, o tratado simplesmente é deixado de lado. E a partir do momento que o tratado é deixado de lado, o que começa a acontecer? A gente começa a ter um processo de interiorização, tá? A gente começa a ter um processo de exploração territorial aqui, com a criação de vilas, com a criação, né, com a expansão, por exemplo, da pecuária, que eu coloquei aqui para vocês, e principalmente, que a gente vai estudar na semana que vem, na nossa próxima aula, a descoberta de pedras preciosas e metais preciosos. É aqui, nesse momento, que a gente tem a descoberta do ouro nas Minas Gerais, tá? E com a descoberta do ouro nas Minas Gerais, a gente tem o início do ciclo do ouro, que vai gerar, né, uma mudança de espaço econômico, de centro econômico, saindo do Nordeste e vindo para a região Sudeste, e aí sim a região Sudeste passando a ser a região mais importante do Brasil, tá? Então, gente, é a partir das entradas e bandeiras, que é uma consequência da União Ibérica, que a gente começa a ter o quê? O Tratado de Tordesilhas sendo, entre aspas, deixado de lado, e o Brasil começando a tomar a forma do país que nós vivemos hoje. Beleza? Espero que todo mundo tenha entendido. Se ficou alguma dúvida, entre no fórum, que ninguém está entrando em fórum para fazer pergunta nenhuma, ninguém está tirando dúvida comigo. Espero que esteja todo mundo entendendo tudo. Galera, boa semana para vocês. Semana que vem a gente está de volta. Beijo para todos. Até mais.